Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é a professora de matemática, a professora Graciela Pacheco, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos lá? Pegue seu material e venha comigo. Nós vamos falar hoje sobre equação do primeiro grau com duas incógnitas. Na nossa aula passada, nós falamos sobre equação do primeiro grau, porém com uma incógnita. E hoje nós vamos falar com duas incógnitas. Olha só, relembrando então as equações do primeiro grau vistas na aula anterior, tá? Nós usamos alguns exemplos. Vou colocá-los aqui para vocês relembrarem, tá? X mais 3 igual a 5. 2x menos 4 igual a 8, m mais 8 igual a 10. Aqui só alguns exemplos, tá? Olha só, vocês já aprenderam por que a gente chama de primeiro grau. Quando estudamos lá o grau de um polinômio, vocês já aprenderam o que é representado, quem vai designar, quem vai dizer qual é o grau, é o valor do expoente aqui, o maior expoente da incógnita. Então, no caso, quando não tem expoente aqui, é 1, certo? Ó. Então, como o expoente é 1, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Expoente 1, equação do primeiro grau, certo? Só para relembrar aqui. Agora, vamos lá. Nós aprendemos, então, trabalhamos com a equação do primeiro grau com uma incógnita, tá vendo aqui? Aqui nessa equação eu tenho x, as incógnitas são as letras da equação, né? Nós já vimos. Então, aqui eu tenho x, uma incógnita só, aqui eu tenho x, uma única incógnita, e aqui eu tenho a letra m, uma única incógnita. Agora, nós vamos ver, então, com duas incógnitas. Olha só. É denominada equação do primeiro grau com duas incógnitas toda equação que pode ser reduzida a uma equação equivalente a essa forma aqui, ó. Ax mais by igual a c. Meu Deus, professora, o que é isso? É só letras. Vamos usar um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês. Olha só. Digamos que eu tenho aqui a equação 3x mais 2y igual a 16. Olha só, vocês conseguem comparar essas duas aqui e ver que aqui, ó, o meu A é o meu 3, e o meu B é o meu 2, e o meu C é o 16? Fácil agora de visualizar, certo? Olha só, nós temos que seguir alguns critérios para que essa equação seja denominada do primeiro grau com duas incógnitas. Para ela ter duas incógnitas, o que acontece? Esse meu A aqui, ó, e esse meu B, eles não podem ser zero, eles têm que ser diferentes de zero. Então, olha só, o meu A e o meu B, eles têm que ser diferentes de zero. Isso é um critério que tem que ser usado. Outro critério é que o meu A, o meu B e meu C, estão vendo aqui, ó, nesse caso, o 3, o 2 e o 16? Então, aqui, o meu A, o meu B e o meu C, eles têm que pertencer ao conjunto dos reais, tá? Pertencer ao conjunto dos reais. Se tiver seguir esse critério, nós conseguimos ter uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, então, certo? Olha só, dependendo do conjunto universo de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, elas podem ter infinitas soluções. Então, cada solução dela é indicada por um par ordenado. Nós chamamos, nesse caso aqui, de par ordenado x, y. Ó, eu vou ter um valor para x aqui e um valor para y aqui, que vai ser solução dessa equação, tá? Eu posso ter infinitos pares ordenados que seja solução para essa equação, ok? Tem que seguir sempre essa ordem. O primeiro número aqui vai ser o meu x
E o meu segundo número vai ser o meu y do par ordenado. Olha só, vamos verificar então, analisando isso, a seguinte situação. Vamos pegar essa mesma equação aqui do primeiro grau com duas incógnitas e vamos verificar se esse par ordenado aqui, ó, eu peguei um exemplo, o 2 e o 5, se é solução para essa equação do primeiro grau. Vamos ver? A prof acabou de falar para vocês que o par ordenado, ele é representado por x, y. E tem que ser nessa ordem. Então, se eu quero aqui verificar a solução com par ordenado 2 e 5, quem é aqui desses dois o meu x e quem é o meu y? A gente vai seguir essa sequência. O primeiro número vai ser o meu x e o meu segundo número aqui vai ser o meu y, certo? Agora, como é que eu faço para verificar se ele é a solução ou não? Eu vou substituir aqui nessa equação. Eu vou pegar a equação aqui, 3x mais 2y igual a 16 e vou substituir. Olha só. Lembra que a prof falou para vocês, sempre quando tiver um número e uma letra juntos, elas estão fazendo a operação de multiplicação? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3, que está multiplicando com x. Quem é x? É o meu 2 aqui, ó. Então, eu vou substituir aqui o x pelo 2, mais 2 vezes o meu y. Quem é o meu y? É o 5 aqui, ó. Então, vamos lá. 5 igual a 16. Vamos resolver, então. 3 vezes 2 é 6, mais 2 vezes 5 é 10, igual a 16. 6 mais 10 é 16. 16 é igual a 16? Sim. Essa sentença aqui é verdadeira, eles são iguais. Se eles são iguais, esse par ordenado que tem aqui, ele é solução para essa equação. Se por acaso tivesse dado um valor diferente aqui, ele não era solução. Como deram valores iguais, eles são soluções. Ok? É bem simples assim. Agora, nós vamos fazer o quê? A representação de um par ordenado, então, no plano cartesiano. Vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo, então, aqui. X mais y igual a 3. Vamos pegar esse exemplo aqui para representar, então, no plano cartesiano. Primeira coisa, nós vamos construir um quadro, tá? Esse quadro aqui, ó. Eu vou ter aqui, nessa primeira fileira aqui, nessa primeira coluna, né? Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Eu vou ter na primeira coluna, então, os valores para x. Na segunda, os valores de y. E na terceira coluna, eu vou ter o meu par ordenado. Olha só. Para que a gente possa construir esse quadro, então, nós vamos escolher alguns valores para x. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o valor 1 para x, 0 e menos 1. Tá? E a partir desses valores, eu vou achar o valor de x. Como é que eu acho o valor de x, então? Substituindo. Eu vou pegar a minha equação e vou resolver ela com os valores de x. Então, vamos pegar aqui. Olha só. Eu tenho a equação x mais y igual a 3. Quando o meu x valer 1, quanto que vai valer o meu y? Vamos substituir aqui, então, e resolver. Lembram que a gente resolveu isso, aprendeu na aula anterior? Como é que eu resolvo uma equação? Eu tenho que achar o valor de y aqui. Para achar o valor de y, eu tenho que isolar ele, deixar ele sozinho num lado da igualdade. Quem está do outro lado, repete. E como ele tem que ficar sozinho, eu tenho que tirar um daqui. Para tirar um daqui, eu tenho que passar ele para o outro lado da igualdade. Quando a gente faz isso, passa um número de um lado para o outro da igualdade, nós trocamos de operação. Se ele está fazendo aqui a adição, do outro lado ele vai fazer a subtração. Então, o y é igual a 3 menos 1, vai me dar 2.
E esse é o valor, então, de y quando o x valer 1, tá? Agora, vamos ver o valor de y quando o x valer 0. Vamos ver aqui, ó. Professora, mas o x pode ser 0? Pode. Quem não pode ser 0 é o número na frente do x, lembram? Aqui no caso, quando eu não tenho número na frente da incógnita, sempre vai ser 1. Vocês lembram disso? Ó, 1 vezes x, ok? A gente não utiliza porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo, então por isso que a gente não utiliza. Vamos ver então, x mais y igual a 3. Agora eu vou substituir o x por 0, então aqui 0 mais y igual a 3. Isolando o meu y aqui, deixando ele sozinho, eu vou passar o que estava com ele para o outro lado. O 0, vocês percebam que é um número nulo. Ele não tem peso aqui na minha operação, ele não tem um valor significativo aqui para fazer essa operação. Então, independente se eu passar para ele para o outro lado, ele é nulo, ele não vai ser nem positivo nem negativo aqui. Então, o meu y vai valer 3. Quando o meu x for 0, o meu y vai ser 3, certo? Agora, vamos ver ali quando o meu x valer menos 1, então. Olha só, eu tenho, então, x menos 1 mais y igual a 3. Vejam que eu vou isolar o meu y. O 3 aqui repete. O menos 1 vai passar para o outro lado da igualdade. Vai trocar de operação. Ó, ele estava subtraindo aqui, ó. Ele vai passar para o outro lado, então, somando, tá? 3 mais 1, o meu y vai ser 4. Vejam, então, que quando o meu x valer 1, o meu y vai valer 2. Quando o meu x valer 0, o meu y vai valer 3. E quando o meu x valer menos 1, o meu y vai valer 4. Quando eu faço isso, eu acabo localizando o par ordenado, os pares ordenados que são soluções para essa equação. Então, aqui, ó, eu tenho esse par ordenado aqui, onde x, ó, o primeiro número que aparece é o x. E o segundo número é o y. Esse par ordenado, ele é solução. Olha só, aqui o segundo par ordenado também é solução. E esse terceiro par ordenado aqui também vai ser solução para essa equação. Eu tenho esses 3 pares ordenados que eu achei. Agora, nós podemos representar esses pares ordenados através de pontos em um plano cartesiano, tá? Olha só. Essa ideia de representação de um ponto foi lançada por um matemático, ele era filósofo e matemático francês, tá? O nome dele era René Descartes. Então, foi ele que trouxe essa ideia. O que o Descartes falava, né? O que ele mostrou? Ele mostrou que usando como referência um par de retas que se interceptam, ó, então eu vou utilizar aqui só para vocês irem acompanhando. Opa! Olha só, esse aqui é o meu, eu tenho aqui um plano que eu fiz quadriculado só para vocês conseguirem entender, tá? Mas podia ser todo branco ali, não tem problema. Só para visualizar melhor, ok? Então, vamos lá. O que Descartes falou? Ele falou que se nós usarmos como referência um par de retas, que elas vão se interceptar em um único ponto comum, tá? Através dela no sistema, no qual pontos poderiam, então, olha aqui, eu tenho 2 retas, estão vendo aqui? Elas vão se interceptar aqui, ó, num ponto. Essa minha reta aqui, ó, na horizontal, ela vai ser chamada de x, eixo x. E essa outra minha reta na vertical vai ser chamada de eixo y. Então, ele disse, se eu tiver um par de retas onde elas vão se interceptar em um ponto, e a gente pode construir um sistema no qual números podem estar associados a pontos. Como assim, professora? Vamos lá, a professora agora vai
fazer com vocês. Esse aqui, ó, esse ponto onde elas se interceptam, onde elas se encontram, a gente vai considerar que seja o ponto de origem 0, tá? Então, aqui ó, no meio vai ser meu 0, ok? Ó. Opa, tá difícil. Aqui vai ser o 0. Então, eu vou contar cada quadradinho que eu fiz aqui, eu vou contar como sendo uma unidade. Olha só, é como se é uma reta numérica. Aqui é uma unidade. Aqui, 2 unidades, porque ó, eu andei 1 unidade, 2 unidades. E assim por diante. 3, 4, 5. Se isso aqui é uma reta, e ó, eu tenho ponto de origem 0, vocês têm que lembrar da reta numérica. Quando para a direita tem os números inteiros positivos, né? Eu vou ter aqui para a esquerda o oposto dele, que são os números negativos. Então, olha só, aqui eu também vou ter uma unidade, só que agora negativa. Opa! Aqui eu vou ter 2 unidades. E assim por diante, para lá, pelo lado esquerdo também. Olha só, da mesma forma vai funcionar para a nossa reta vertical. Para cima eu tenho os números positivos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui para baixo eu tenho os números negativos, olha só, menos 1. Opa, ficou feio, peraí. Deixa eu apagar aqui. Olha só, aqui eu tenho, então, o menos 1, menos 2, tá? Tudo isso tem que ser na medida exata para dar certo, ok? Então, vamos lá. Eu vou aqui, através dessa coordenada aqui, 1 e 2, eu vou localizar um ponto, então, nesse plano. Vamos lá. 1 é meu x, então, tá aqui a reta do x e aqui tá o meu 1. E o 2 é o meu y, então, vamos lá. Eles vão se encontrar, olha só. Da mesma forma que o 1 aqui, ó, ele vai subir nessa medida aqui, ó. Olha só. O 2 vai vir pro lado de cá e vai encontrar com o 1. Esse encontro deles aqui, ó, é a localização, então, dessa coordenada. Aqui eu tenho uma coordenada. Tá? Eu tenho uma coordenada. Para vocês terem uma ideia de como importante é isso na nossa vida, imagina só, você já deve ter assistido algum filme sobre aviões e tal. Quando o piloto do avião, ele entra em contato com a cabine de comando, o que a cabine de comando pergunta para esse piloto? Qual as suas coordenadas? Para poder localizar em que local do espaço aéreo esse avião está. Então, assim, ó, é isso aqui, ó, qual coordenada para poder localizar? Então, eu posso localizar um ponto, um objeto, uma figura, através de 2 coordenadas aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, o meu 1, que é meu x, o meu 2, que é y, eu localizei esse ponto. Vamos para a próxima coordenada, então, 0 e 3. O 0 é x, ele tá aqui, ó, estão vendo aqui, ó, onde a prof tá mexendo, que é o encontro das 2 retas. Então, vamos lá, o 3 é y, ele vai subir aqui e vão se encontrar aqui nesse ponto, olha só. Opa. Consegui fazer, deixa eu ver se eu consigo pintar um pouquinho mais esse aqui. Então, tá. Ele se encontrou aqui a segunda coordenada. Vamos para a terceira. A terceira coordenada, o x vale menos 1. Olha só, o menos 1 eu tenho aqui e tenho aqui. Qual dos dois, professor? Aquele que está em cima da reta do x, porque é o valor de x. Então, é esse aqui. E aí, eu tenho 4 de y. O y está lá em cima. O 4 vai se localizar aqui. Eles vão se encontrar nesse ponto aqui, os dois, né? Então, vamos lá. Eu tenho, então, esses 3 pontos que eu localizei. Esses 3 pontos, eles são referentes àquelas coordenadas ali que eu tenho naquele quadro.
Olha só, o que que a gente pode fazer agora? A gente pode representar essa equação aqui, ó. Essa equação, que é do primeiro grau, ela vai ser representada, então, no plano cartesiano. Qual é o tipo de representação que ela tem? É uma reta, porque quando eu ligo esses 3 pontos, eu tenho um desenho aqui nesse plano de uma reta, que é a representação, então, dessa equação no primeiro grau, ok? É isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai falar, então, sobre sistemas de equações. Agora é com você, bons estudos e até a próxima. Um beijo!